Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou na sua TV Passo Fundo. E o melhor, no programa Saúde, que a gente sempre traz super temas. Hoje a gente vai falar da coluna, mas fica aí que eu vou agradecer aos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Eu já estava com saudade do Dr. Christian Ferrarese Nunes, neurocirurgião, da Vital Profissional Center, não é, doutor? Isso, perfeito. A gente vai falar sobre coluna. Coluna é algo que traz muito problema para crianças, jovens e adultos, principalmente para os jovens e adultos, e também na melhor idade. E hoje o tema está me interessando porque as pessoas têm muito medo da questão de cirurgia. A tua coluna tá tão, vou usar uma palavra bem como a gente fala, estragada, que não tem jeito, que só com cirurgia. Mas o senhor está trazendo técnicas, está trazendo novidades e principalmente a questão de cirurgias minimamente invasivas. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutor. Tudo bom? Olá para todo mundo. A gente hoje veio falar um pouco sobre essas técnicas menos invasivas para poder tratar esses problemas da coluna, né? Os problemas da coluna, a maior parte das vezes, causam dor. Dor é uma coisa que às vezes os pacientes chegam no consultório dizendo que se acostumaram com a dor. Dor é uma coisa que não foi feita para ser acostumado, né? Então a gente tem hoje maneiras de minimizar essa dor com técnicas menos invasivas, né? Seja por procedimentos minimamente invasivos como infiltrações, bloqueios, quanto cirurgias também, né? Cirurgias que no passado eram feitas com muita lesão a outros tecidos que não mexiam na própria coluna, hoje podem ser realizadas com menos agressão, especialmente a musculatura da coluna, que a gente sabe que a musculatura da coluna é uma das coisas que contribui bastante para as dores, né? Inclusive no pós-operatório em alguns casos. Obviamente que alguns casos não são factíveis de fazer a cirurgia minimamente invasiva, porque por alguma questão ou outra, né, a questão até da doença do paciente, a gente tem que ser mais agressivo para poder resolver o problema. Mas quando possível, hoje a gente sempre opta por técnicas menos invasivas para melhorar os sintomas do paciente. E doutor, essas técnicas, para as pessoas entenderem, o senhor faz no laboratório ou não? Isso é tudo no hospital? Não, isso assim. No laboratório não, eu digo no consultório. Consultório, sim. Isso. Esses procedimentos são todos no hospital, tá? Porque para a coluna, quanto menos invasivo geralmente a técnica, mais a gente depende de uso do raio-x. O raio-x são os nossos olhos durante a cirurgia minimamente invasiva. Então, uma das coisas que muda na cirurgia minimamente invasiva é que, apesar de a gente ter menos lesão tecidual, a gente tem que usar mais raio-x para fazer a cirurgia. Isso é uma coisa que... Isso é um ônus pro cirurgião, que se expõe mais ao raio-x com o número de cirurgias que a gente realiza. Imagina! Quantas o senhor está realizando? Que eu sei que o senhor está aqui em Passo Fundo, vai para Cruz Alta e outros locais aqui, regiões da região. 4, 5 cirurgias por semana, em geral, a gente acaba realizando. Então, a gente está se expondo ao raio-x o tempo todo. E quantas horas, doutor? Oi? Quantas horas? Depende da cirurgia. Tem cirurgias de 40 minutos, tem cirurgias de 5 horas, né? Então, o raio-x acaba sendo os nossos olhos, porque como a gente não está vendo a coluna diretamente, como quando a gente abre ela, né, a gente usa o raio-x para poder se guiar, para chegar na coluna e para navegar por ela. E com algumas técnicas, a gente obviamente, por exemplo, endoscopia ou outras técnicas que a gente vai falar, a gente consegue visualizar esses tecidos mesmo com incisões pequenas, né? Então, uma das coisas que a gente tem usado bastante, eu acho que a gente mencionou outra vez que a gente esteve aqui, são as infiltrações na coluna, né? Até se puder botar o primeiro slide pra gente ali. A gente adora quando tem para enxergar bem, né, doutor? Então, como a gente pode ver, dá pra ver as estruturas da coluna ali, o osso, aquela parte amarela são os nervos, né? A gente vê que tem uma agulha ali que tem aquela parte azul. O que é aquela parte azul? É onde injeta a medicação. Dá para perceber que tem um nervinho saindo ali. Esse é um ramo medial dorsal que sai da coluna e ele inerva as estruturas todas posteriores da coluna que estão relacionadas com dor muitas vezes, né? Então, que estão relacionadas com a dor muscular, com a dor articular. Pode passar o próximo, por favor?
O próximo slide, doutor, a gente vai olhar o raio-x, é o que o senhor enxerga. É como se eu estivesse olhando ali. Isso, a cirurgia, as infiltrações são feitas dessa forma. Do lado do esquerdo da imagem tem uma infiltração para dor lombar, que são vários pontos que a gente infiltra na coluna para tratar a dor lombar. E do lado direito a gente chama de uma infiltração radicular, que a gente infiltra o nervo, por exemplo, uma hérnia de disco, o paciente tem uma hérnia de disco, está com muita dor. A infiltração pode tirar a dor do paciente e dar o tempo suficiente para essa hérnia reabsorver, muitas vezes até evitando uma cirurgia. Então essa é uma das grandes vantagens desse tipo de procedimento. E é minimamente invasivo porque na maior parte das vezes é feito sobre anestesia local, eventualmente sob sedação, mas o paciente faz esse procedimento e se for com anestesia local, meia hora depois ele está indo para casa. E ali o senhor diz, tá, a gente viu a seringa e tal, a infiltração, qual é o produto que vai ali? Anestésicos e corticoides em geral são o que a gente usa ali. Óbvio que é diferente de um corticoide injetado de maneira sistêmica, ele tem menos absorção sistêmica e ele está agindo no local do problema. Então a gente tem menos, como é que eu vou dizer, efeitos colaterais do uso desse corticoide ali, por ser uma dose pequena. E tem um potencial de duração de 3, 6 meses de alívio da dor, dependendo do paciente e dependendo do problema. Uma hérnia de disco, por exemplo, pode ser só isso que a gente precisa fazer para o paciente passar do período de dor, a hérnia ser reabsorvida e ele não precisar fazer mais nada. Então, pelo que o senhor está falando, faz a infiltração e às vezes o próprio organismo, com esse incentivo que o senhor dá ali com a agulha, acaba... A infiltração ela tira a dor. O próprio organismo reabsorve a hérnia quando tem que ser reabsorvida. Isso acontece nos casos sintomáticos, que o paciente tem dor, em 50% dos casos as hérnias se reabsorvem e resolvem sozinho, não precisa de cirurgia. Tem algum caso que o senhor gostaria de contar, que o senhor tem feito, que lhe chamou a atenção? Na verdade, o que acontece... depois eu vou mencionar um caso que a gente fala de endoscopia. E a gente tem parafuso, um monte de coisa, tu fica aí, porque olha, hoje eu vou fazer várias perguntas. O que é interessante é que alguns pacientes, às vezes, que a gente até nem espera que melhorem, acabam melhorando. Hérnias, às vezes, que estão comprimindo bastante o nervo, só que o nosso organismo é surpreendente, né? Ele nos dá algumas surpresas. Então, alguns pacientes, a gente faz a infiltração e, às vezes, até o paciente quer fazer, a gente fica meio reticente em fazer. E ele tem um bom resultado. Então, é um procedimento que, por ser minimamente invasivo, é sempre uma tentativa, às vezes, antes de uma cirurgia. Obviamente que em alguns casos não adianta. A gente diz para o paciente, olha, não adianta, nesse caso a gente não tem como te beneficiar com isso. Mas na maior parte das vezes a gente consegue ajudar bastante os pacientes. É um procedimento que a gente tem feito com muita frequência e com bons resultados. Vocês viram que o doutor veio preparado para trazer muitas informações, porque ele faz dia a dia, todos os dias na semana, esses procedimentos. Voltamos já. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
o seu programa Saúde hoje está falando sobre as cirurgias de coluna com o neurocirurgião. Vocês sabiam que ele faz tudo isso? O Dr. Christian Ferrarese Nunes. A gente falou no primeiro bloco sobre as infiltrações. Mas agora a gente vai cutucar na questão que tem gente que tem medo também, de endoscopia. Como é que é isso, doutor? Hoje é uma das técnicas mais avançadas para tratamento das hérnias de disco, né? A hérnia de disco é um problema muito prevalente e a gente vê isso no consultório todos os dias, vários pacientes com hérnia de disco. E hoje, na maior parte das vezes, a gente consegue tratar essas hérnias com endoscopia. Qual é a principal diferença da endoscopia? Se puder passar o vídeo aí, a gente vai explicando, eu acho que fica mais fácil. A gente pode ver à esquerda lá que a gente tem um endoscópio, ele tem um canal de trabalho que a gente usa instrumental, tem soro que fica entrando e saindo o tempo inteiro e uma câmera com a luz ali. Então a gente opera através disso. É uma incisão em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros no máximo, que a gente consegue remover a hérnia. Então aí tem uma animação que fica mais fácil de entender. Esse caso é um caso de um acesso transforaminal, que a gente vai mais pela lateral da coluna. Então, isso aí é importante a gente ver, na verdade, né? Tem as duas opções, ou pela lateral ou pelo centro, né? Então ali ele exemplificou então a hérnia que está apertando o nervo. A gente usa um fio guiado por raio-x para poder posicionar esses instrumentais na coluna. Então ele entra um afastador para abrir o espaço no músculo, então o músculo não é cortado, ele é só afastado. Isso minimiza muito a dor depois, né? Depois é colocado o canal de trabalho e a gente entra com o endoscópio. Então com o endoscópio a gente tem uma visão muito boa, tanto do nervo quanto das estruturas adjacentes. E a gente consegue remover essa hérnia, e removendo a hérnia, você vai ver que o nervo volta para o lugar, ele fica solto. Porque o problema da hérnia é apertar o nervo, tocar e irritar o nervo, é isso que causa dor. Soltando então a hérnia, a gente tem uma melhora dessa dor no pós-operatório. Doutor, é impressionante ali o que o senhor faz através daquele caninho, né? E assim, não é apenas hérnias que podem ser tratadas, tá? Por exemplo, estenose de canal, a gente consegue tratar. O que é o estenose de canal? O canal do nervo, dos nervos, que onde passam os nervos, está todo apertado, a gente consegue soltar através de endoscopia. Você pediu um caso interessante. É algo que está tensionado, no caso. Os nervos estão todos apertados. Você pedisse antes de algum caso que chamou a atenção. Isso. Tem uma paciente que a gente operou em torno de 1 mês atrás. Ela tinha 3 meses de dor na perna. Uma senhora de idade? 85 anos. Já estava na melhor idade mesmo, mais avançada. Então assim, é uma idade em que muitos pacientes às vezes nem se... Obviamente, ela tinha uma saúde, né? Bem dizer, quase nenhuma comorbidade clínica. Ótimo, porque nessa idade, né? Então ela foi submetida a uma cirurgia endoscópica, que não foi uma cirurgia fácil, porque tinha que soltar o nervo mais para a lateral. Foram 2 horas de cirurgia. No outro dia ela estava em pé caminhando normalmente. Segundo dia foi embora para casa, porque a gente segurou um pouquinho mais no hospital pela idade até, porque se fosse pela cirurgia podia ir embora até no mesmo dia. E ela voltou no consultório depois sem dor nenhuma, recuperou a independência, faz tudo sozinha, como ela já fazia antes, mas ela estava sendo muito debilitada por essa dor, né? E a cirurgia endoscópica, a grande vantagem é essa, que como a gente não corta o músculo, a gente só divulsiona ele, separa ele para chegar até a coluna, a dor no pós-operatório é muito pouca, por conta do acesso cirúrgico. E doutor, como é que vocês chegam ao diagnóstico além do raio-x nessa senhora, por exemplo, dessa idade? Tem uma equipe multidisciplinar que analisa esse paciente? Como é que funciona? É sempre importante a gente ter contato com outros profissionais, especialmente no nosso caso com fisioterapeutas que já está acompanhando o paciente, e até outros colegas que encaminham os pacientes, mas o principal nesse caso é a clínica, né? Sintomas clínicos e padrão de dor, e a ressonância. A ressonância é um dos exames mais indispensáveis, né? Às vezes tomografia também, mas principalmente a ressonância para a gente chegar nesse diagnóstico, né? Em alguns pacientes, inclusive, a coisa está muito avançada. E aí, por exemplo, a endoscopia já não serve mais para a gente poder resolver o problema dela. Então, aí a gente tem que partir para técnicas ou para cirurgias mais agressivas. Se puder botar o próximo slide ali. Então, isso é um tipo de cirurgia que a gente pode fazer aberta ou também por via minimamente invasiva. É colocar parafuso na coluna, né? É o famoso parafusar a coluna, botar os calços. E eles são grandes, né? Sim, em torno de 4 a 5 centímetros. Então esses parafusos são colocados na coluna, podem ser colocados pela técnica tradicional, que é um corte no meio das costas, afasta toda a musculatura, né? Qual é a desvantagem? Perda sanguínea maior risco de infecção, apesar de não ser um risco elevado, né? É um risco baixo, mas ainda é mais do que a técnica minimamente invasiva, e também dor no pós-operatório. Como é que a gente pode fazer isso de maneira menos invasiva? Pode passar o próximo slide, por favor.
Eu vi ele que está escrito lombar, é bem aquela dor que a gente tem assim. Isso, eu me foquei mais no lombar porque é o mais comum, mas a maior parte dessas técnicas elas têm também aplicação para coluna torácica e algumas para coluna cervical. Então, como a gente pode ver ali, no primeira imagem em cima, no canto esquerdo lá, a gente usa alguns fios para nos guiar e os parafusos entram guiados por esses fios. E ali a gente vê que tem tipo uns túneis ali, que é por onde a gente bota o parafuso. E no final, lá em cima, a barra. Então, para fixar a coluna, a gente pode fazer por pequenas incisões de cerca de 1,5 cm. E também só divulsionando o músculo, não precisando cortar esse músculo, né? Pode passar o próximo, por favor. E doutor, o senhor faz essa cirurgia e tem mais quantas pessoas junto na sala, digamos? Geralmente tem outro colega auxiliando, tem instrumentador, a equipe toda do centro cirúrgico, né? E para a gente poder botar então aquele calço lá na frente da coluna, uma opção que a gente tem para não precisar abrir tudo, como a gente faz na cirurgia tradicional, é a cirurgia tubular também, que a gente chama, né? Quando o senhor se formou, abria tudo, doutor? Já estava começando essas técnicas, sim. Estava começando. Então a gente já teve formação também nessas técnicas. A cirurgia tubular, ela é mais ou menos um tubo de cerca de 2 centímetros de diâmetro, que também é usado para divulsionar o músculo e a gente consegue daí também tirar hérnias eventualmente. Dá para botar aquele calço na frente da coluna que a gente botaria pela cirurgia aberta através desse tubo. Então, a imagem em cima à esquerda a gente pode ver a diferença que tem. Numa cirurgia tradicional à esquerda, onde a pele foi aberta e a musculatura toda afastada para o lado, para a cirurgia tubular, que o tubo entra ali na coluna e a gente consegue fazer grande parte da cirurgia. Nossa, é muito diferente, por isso a pessoa já consegue ter uma vida normal antes, mais cedo. Assim, por questões técnicas do ponto de vista de execução da cirurgia, mesmo na cirurgia convencional hoje, por exemplo, o paciente que faz uma artrodese, que é botar parafuso na coluna, ele tem alta no dia seguinte, no máximo 2 dias depois. Nossa, é muito rápido. No dia seguinte ele já sai da cama, se ele não quiser eu tiro, porque é importante se movimentar. Sim. Então, mesmo na cirurgia convencional, o paciente já vai embora cedo. A diferença é que a recuperação é bem mais tranquila no paciente com as técnicas minimamente invasivas, porque tem menos dor nas costas, né? Chegando ao terceiro bloco, o que a gente vai falar para o pessoal voltar com a gente daqui a um pouquinho? Vamos seguir discutindo as indicações disso daí. Indicações, cuidados e dicas com o Dr. Christian daqui a um pouquinho. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde. Hoje eu estou muito animada, a gente está falando em coluna, tirando dúvidas, conversando com o doutor nos bastidores, perguntando o que você queria perguntar e tem vergonha. Mas é pelos nossos patrocínios também que a gente está aqui, então vamos agradecê-los. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Doutor, nos bastidores eu perguntei, o senhor mostrou aqueles parafusos bem importantes, né? São grandes.
Eu perguntei, eu disse, isso aí rosqueia lá, doutor, como é que entra isso? É uma pergunta que você deve estar pensando. Sendo bem prático, é que nem botar um parafuso numa parede, a diferença é que é na coluna. E a questão toda técnica não é nem ao colocar o parafuso, é porque o local que a gente passa esse parafuso, ele é bem estreito. Então, o local que a gente chama de pedículo da vértebra é um local que conecta a parte posterior da vértebra ao corpo da vértebra. E esse pedículo, ele tem, na maior parte das pessoas na coluna lombar, ele tem em torno de 8, 9, 10 milímetros de diâmetro, mais ou menos. O nosso parafuso, em geral, tem 6,5. Então, a gente tem uma folga. Em alguns casos, o pedículo tem 4. Então a gente tem que acertar um parafuso de 6 num pedículo de 4. Então, tecnicamente, em alguns casos é mais desafiador. Tem técnicas que a gente usa para poder minimizar complicações nesses casos, mas o grande desafio técnico ali, né, é posicionar esse parafuso de maneira adequada. Óbvio que a gente tem várias técnicas do ponto de vista anatômico para nos guiar e o raio-x também na hora da cirurgia. Mas a principal questão não é nem enroscar o parafuso. Óbvio que se o osso é muito bom, também a gente precisa fazer bastante força. Mas a colocação do parafuso mais é a questão onde a gente passa ele, né? Porque a gente passa próximo aos nervos, a questão de milímetros dos nervos. O cuidado é... Então a gente tem que ter muito cuidado para não lesar esse nervo. Existe esse risco na cirurgia? Sim, existe, mas é muito baixo. Tá? Inclusive alguns mitos e alguns medos que as pessoas têm, né? Tenho medo de fazer uma cirurgia na coluna que eu vou sair numa cadeira de rodas, essas coisas. Não vou caminhar mais. Tem sempre alguém que tem um amigo, um tio, um primo de alguém que aconteceu isso, né? E às vezes nem é tanto, mas chega de outro jeito. O que acontece, eu costumo falar para os meus pacientes no consultório, é que os pacientes que saem de uma cirurgia de coluna numa cadeira de rodas é porque geralmente entraram nela. Já entraram mal na cirurgia por algum motivo. Então, em alguns casos onde tem lesão grave de nervo, lesão medular, por exemplo, a gente trata, mas não consegue melhorar. Em alguns casos até surpreende. Tem um paciente que eu lembrei agora, que a gente operou ele uns 2 anos atrás, com trauma medular grave, um mecânico que caiu um equipamento pesado nele. Eu perguntei nos bastidores, e acidente, doutor? Caiu um equipamento pesado nele e a gente operou ele rápido. Inicialmente ele não estava conseguindo recuperar o movimento das pernas, que ele tinha perdido, e hoje ele está, bem dizer, caminhando já, com 2 anos de evolução. Então, são casos que idade mais ou menos dele, doutor? Idade sim. Conta com a coluna? Também no ponto, na questão quanto mais idoso, mais demora para recuperar, geralmente. Até pela questão muscular, né? Porque o paciente, por exemplo, que tem uma lesão neurológica grave e perde músculo, para recuperar esse músculo é muito demorado, às vezes. Quanto mais idoso, mais difícil de recuperar. Então, nesse sentido, a idade sim conta. Mas, especialmente no trauma, o que tem importância é o tempo entre o trauma e o atendimento e o procedimento. Para o trauma também, a gente tem... Essas técnicas minimamente invasivas podem ser aplicadas muitas vezes, né? Em fraturas menores, onde não tem grande deslocamento da vértebra, a gente consegue fazer até técnicas minimamente invasivas para tratar as fraturas também. Obviamente que casos com muita destruição na coluna não adianta, a gente tem que abrir para poder botar as coisas no lugar, digamos assim, né? Para tentar uma melhor qualidade de vida, né? Com certeza. Pro paciente. Com certeza. Mas, doutor, hoje a gente está falando sobre essas cirurgias minimamente e a gente não deixa de perguntar das maiores. E eu já lhe perguntei, inclusive, se o senhor começou nestas. E o senhor me disse nos bastidores que algumas o senhor precisa fazer estas cirurgias maiores. E aí? Sim, alguns casos, porque qual que é o objetivo da cirurgia? Resolver o problema do paciente. No nosso caso, geralmente o problema é dor e muitas vezes relacionado à compressão de nervo, na maior parte das vezes, na verdade. Então, o nosso objetivo é soltar o nervo de maneira satisfatória, porque o paciente melhora a dor. Às vezes, a gente consegue fazer isso com técnicas minimamente invasivas, muitas vezes, mas às vezes não. E aí a gente tem que fazer cirurgias maiores. Que, como eu comentei antes, não quer dizer que essa cirurgia vai deixar o paciente acamado ou algo assim, sabe? Os pacientes às vezes ficam com medo. Doutor, depois da cirurgia eu vou precisar usar colete. Não, é raro ter que usar colete depois da cirurgia. Doutor, quantos dias eu tenho que ficar deitado? Nenhum, porque geralmente eu tiro na cama no dia seguinte, nem que seja força. Porque quando o paciente caminha, ele melhora mais rápido. Doutor, eu vou ter muita dor no pós-operatório. Dependendo da cirurgia, especialmente os primeiros 15 dias são mais doloridos. É uma cirurgia, né? Depois a coisa vai melhorando, assim como qualquer outro procedimento. Então, o que acontece é que, mesmo com a cirurgia, entre aspas, convencional, que tem uma agressão agressiva, maior aos tecidos, a gente consegue bons resultados.
E também a gente consegue uma recuperação rápida ainda, né? Não é aquela coisa... Tem aquelas coisas que viraram mitos, né? Ah, vai ter que usar um colete não sei quanto tempo. Ah, tem que ficar deitado de barriga para baixo. Já vi isso paciente. Doutor, quantos dias tem que ficar deitado de barriga para baixo? Não disse nenhum. Vai deitar normal e no outro dia vai levantar da cama e vai caminhar. Claro que uma questão importante, cada paciente sente a dor de uma maneira. Então, o meu limiar de dor é diferente do seu. Geralmente, mulher sente menos dor que homem. Capaz, sério, é uma coisa boa, sim. Porque a gente só vê a idade, né, chega então, difícil para as mulheres. Isso a gente percebe, que a mulher às vezes é menos, entre aspas, dengosa na cirurgia. A gente reclama menos. Reclama menos. Depende muito do limiar de dor de cada pessoa, mas assim, tem pacientes às vezes, de cirurgias grandes que no dia seguinte já levantam sem problema nenhum. Tem pacientes que às vezes uma cirurgia um pouco menor, no primeiro dia às vezes eu dou uma folga, mas no segundo ele sai da cama de qualquer jeito. Então, mas hoje em dia o objetivo é fazer a cirurgia com menos agressão possível para poder resolver o problema. Às vezes o mínimo de agressão que eu tenho que fazer para resolver o problema é abrir tudo, afastar toda a musculatura e botar o parafuso. Tudo bem, desde que o problema do paciente seja tratado. Então, principal nesses casos, e isso eu falo para qualquer cirurgia, na verdade, do ponto de vista neurocirúrgico, é indicação. Uma indicação correta vai ter bons resultados. Uma indicação incorreta ou no momento errado, às vezes não é só a indicação, mas o momento em que a cirurgia é realizada, ela vai ter maus resultados. É importante seguir esse doutor nas redes sociais, que ele é bastante ativo lá, porque ele está dividindo conhecimento e as pessoas às vezes sofrem e têm dúvidas sobre o tratamento. E o que o senhor está mostrando é abrindo como que é mesmo feito o trabalho do neurocirurgião na coluna. A gente tenta passar bastante informação, porque, como eu disse, tem muito mito ainda, hoje a gente tem o Dr. Google que dá muita informação, só que a fonte dessa informação às vezes é complicada, porque às vezes não está nem errado, mas ela foi feita para um público e a pessoa que vai ler é outro público. O que a gente não pode deixar de falar hoje nessa entrevista, doutor? Principalmente que isso, assim, eu postei esses dias na minha rede social, saiu o trabalho esse ano de novo, mostrando que quanto mais tempo o paciente tem dor pela compressão do nervo, pior é o resultado depois da cirurgia. Então acho que talvez a principal mensagem seja: dor não é normal, especialmente se a gente for falar de coluna, a dor do ciático, aquela dor que desce pela perna ou que vai para o braço, por exemplo, tá? E como ela não é normal, ela tem que ser avaliada, de preferência por um especialista, e que vai determinar o melhor tratamento para isso. Porque quanto mais o tempo passa, pior é tanto a dificuldade do tratamento quanto o resultado, até mesmo depois de uma cirurgia. E é assim que a gente conclui com esse recado do Dr. Christian, que vai voltar com certeza a falar com a gente, né, doutor? Com certeza. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E até a semana que vem. Obrigada.